Olá, boa tarde, bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre julgamento. O tema da live é todo julgamento esconde um auto-julgamento. E eu vou fazer uma volta para chegar no tema, porque antes de responder sobre o que eu quero dizer com isso, né? Todo julgamento esconde um auto-julgamento. Eu quero contextualizar a minha visão de julgamento para que a gente possa entender por que todo julgamento esconde um auto-julgamento. E daí vocês me falam se faz sentido para vocês, tá bom? Então, primeira questão: será que dá pra gente ser livre do julgamento? Satine, amiga divina linda, bem-vinda. Muito bem. Será que dá pra gente ser livre do julgamento? Porque se a gente parar pra pensar, o tempo todo nós estamos julgando, né? Se eu gosto de algo, se eu não gosto. Se eu sinto, se algo é cheiroso, se algo é fedido. Eu tô o tempo todo fazendo análise, emitindo opinião, né? O que é julgar? Julgar é você emitir opinião sobre algo, sobre alguém. É você ter um conceito sobre algo, sobre alguém. Então, a minha primeira reflexão foi essa, né? Será que dá pra gente ser livre de julgamento? E eu trouxe uma segunda reflexão também, que é: poderia ser o julgamento uma energia neutra? Como assim? Né? Eu fiquei pensando, por exemplo, na palavra feminismo, o quanto que essa palavra ela pode estar deturpada, ela ter um significado, né? E de repente ela ter se transformado a partir da visão de muitas pessoas como algo pejorativo. Por quê? Porque o discurso de muitas pessoas que se dizem feministas muitas vezes não é o que é de fato feminismo, né? O que é o feminismo? É colocar todos como iguais, homens e mulheres como iguais. E o que é o patriarcado? O homem maior e a mulher menor. E daí parece que teve uma deturpação do que significa feminismo, porque de uma certa forma parece que o feminismo se tornou a mulher grande e o homem pequeno. Só que de fato o feminismo não é isso. O feminismo é essa questão da igualdade, né? Do igualitário, da igualdade, né? E quando existe uma deturpação, uma coisa que é ok acaba virando uma coisa que não é ok. Né? Porque daí acaba sendo o contrário ali sendo uma nova versão de patriarcado. Porque que é o patriarcado? O homem grande, a mulher pequena. Quando a mulher é grande e o homem pequeno, é também patriarcal, não é feminismo. Então o feminismo tem a ver com os dois iguais. Por que eu tô falando isso? Eu estou exemplificando como que uma palavra que tem um determinado significado, ele pode ganhar um outro significado pejorativo, porque a pessoa pode expressar de uma forma que não é a ideal, ou que não é a saudável, ou que não é a que é colocada, a real mesmo, né? Então, existe algumas palavras que muitas vezes têm alguns significados dúbios. Daí eu fiquei pensando em algumas palavras até aqui para trazer para vocês. Por exemplo, o ego. Muitas pessoas têm uma visão que o ego, que a pessoa tá conectada com o ego, que isso daí é seu ego falando, como se o ego fosse algo ruim, né? Mas o ego, ele é uma energia neutra, né? Ele é neutro, ele serve para te proteger. Se você não tem ego, você vai fazer as coisas sem se preocupar com o amanhã. Então você vai atravessar a rua e você não vai olhar para os lados, porque você não está se preocupando. Então você ter o ego cuida de você, te protege. Só que tem pessoas que usam o ego assim dessa forma saudável e tem pessoas que usam o ego para cultivar imagem. E daí o ego acaba recebendo uma conotação negativa, sendo que não, nós somos seres humanos, nós temos ego e tá tudo bem nós termos ego, né? Outra palavra, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é uma energia neutra. Só que para muitas pessoas, dinheiro pode ter uma conotação negativa, no sentido que as pessoas, uma pessoa que valoriza o dinheiro, por exemplo, uma pessoa, você começa a colocar isso como algo negativo, porque a pessoa está valorizando algo que não é espiritual. Pessoas que são bastante... Conceição, bem-vinda.
Algumas pessoas que têm um estudo muito na questão da espiritualidade, que eu conheci, às vezes elas têm uma questão muito espiritual e acaba abrindo mão do espiritual. E eu já vejo que é importante a gente ter um alinhamento entre ambas, não focar só no espiritual e no material. E daí, muitas pessoas que eu conheci que são espiritualistas acabam dizendo que essa preocupação com o material é algo que é fora do espiritual, como se eu fosse recusar, né, a possibilidade de que também é espiritual, prosperidade, abundância, conforto, tudo que a vida pode proporcionar pra gente, como se a gente tivesse que abrir mão disso para que a gente pudesse evoluir. Então acaba que tem algumas palavras que têm significados que a partir de algumas visões, a partir de algumas verdades, pode parecer algo feio, errado, deturpado, pejorativo, né? A própria sexualidade, né? Eu trabalho com Tantra e a sexualidade no Tantra é algo sagrado, porém para muitas pessoas é putaria, sexualidade, a pessoa só coloca algo naquela conotação negativa, pejorativa e não se abre para que possa existir algo de positivo naquilo. Então, o que eu quero trazer aqui é uma reflexão sobre essa palavra, julgar, né? Porque eu vejo o julgamento como algo saudável quando ele está conectado com a minha percepção e o meu sentir. Quando ele está voltado para dentro. Conceição falou que dinheiro é energia. A energia do dinheiro é maravilhosa, basta saber usá-la. Exato. Muito dinheiro na mão de uma pessoa que quer fazer o bem vai ajudar, vai beneficiar muitas pessoas, né? Muito dinheiro na mão de uma pessoa que não está interessada em fazer o bem, pode ser que para ela ter esse dinheiro ela vai prejudicar outras pessoas. Então, tudo depende mais da energia para qual é direcionado, né? Então depende muito da energia do ser. E eu acho que o julgar, ele também vai entrar um pouquinho nesse lugar, né? Para qual energia que nós estamos direcionando o nosso julgar? Então, quando o meu julgar, ele é virado para dentro, para minha conexão, para minha percepção, esse julgar, ele é algo saudável, assim como o ego é saudável nesse sentido. Daí eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz uma viagem e foi uma viagem com terapeutas e à noite a gente foi num lugar que tinha uma cachoeira e a gente decidiu entrar nessa cachoeira. Eu nunca tinha entrado numa cachoeira à noite. E a gente tirou a roupa, entrou lá na cachoeira e daí chegou uma hora que um grupo de terapeutas falou: a gente vai embora. E tinha tipo uma lanchonete, um barzinho, alguma coisa assim, e daí tinha a trilhazinha pra cachoeira. Então eles foram para aquele lugar e a gente ficamos em 4 terapeutas lá nessa cachoeira. E tava muito gostoso, tava um céu, a coisa mais linda. E a gente subiu numa pedra e a gente deitou naquela pedra, os 4, e ficamos olhando pro céu, vendo as estrelas e curtindo aquele som da cachoeira caindo, né? Tava uma delícia. Num determinado momento, eu senti frio, né? Eu senti frio. Então, quando eu percebi, veja só como que o julgamento está de acordo com a minha percepção, com o meu sentir. Quando eu percebi que estava frio, eu percebi que já não estava mais gostoso estar naquele lugar, né? Que eu estava querendo ir embora já, porque aquele lugar não era já um lugar gostoso. Então, havia um julgamento. Existe um julgamento, aqui não tá gostoso. Entende? Só que esse julgamento, ele tá conectado com o meu sentir, com a minha percepção. Então, ele é um julgamento saudável, um julgamento que está avaliando o que faz sentido com o meu sentir, com o meu perceber, tá? Quando o julgamento deixa de ser saudável? Quando o julgamento é externo, tá? Ou quando o externo começa a julgar o interno. Como assim o julgamento julgando o externo começa a julgar o interno? Primeiro, o julgamento do externo. Quando eu pego, vamos supor, nessa mesma situação da cachoeira, se eu pego e começo a julgar as pessoas, nossa, que fogo no rabo, que vocês tá frio e vocês querem ficar e já tá esfriando, e daí eu começo a julgar as pessoas porque elas estão sentindo de uma forma diferente da minha, tá? E aqui eu tô dando um exemplo bem bobinho que é da cachoeira, mas a gente pode parar para pensar o quanto que a gente julga as pessoas porque elas não sentem, não agem
não pensam da mesma forma que a gente. Então, quando eu faço isso, eu estou julgando que eu sei o que ela devia estar sentindo. Ou também, que é a segunda opção, é quando o externo começa a julgar o meu interno. Como assim? Quando a minha decisão acaba sendo influenciada não pelo meu sentir, mas pelo externo. De repente eu tô lá nessa cachoeira, tô sentindo frio e eu falo, nossa, tá todo mundo curtindo, só que eu não tô. Então eu não quero estragar o passeio, eu vou ficar quieta, né? Eu vou esperar alguém falar que quer ir embora, né? Se eu for na frente, eles vão se chatear. Ou seja, eu não tô fazendo a minha escolha, a minha decisão a partir do meu interno. Eu tô fazendo a minha escolha a partir do julgamento externo. Então, esse julgamento é o lugar onde o julgamento deixa de ser saudável, porque eu tô dando uma validação para o julgamento externo e não tô dando uma validação para o julgamento interno, tá? Então, respondendo, né, as minhas primeiras reflexões, o tempo todo nós estamos julgando, né? Será que tem como você não julgar? O tempo todo nós estamos julgando, né? Se eu gosto, se eu não gosto, se me faz bem, se não me faz, se eleva a minha autoestima, se baixa a minha autoestima, se eu quero, se eu não quero. O tempo todo eu tô julgando. E apesar de a palavra julgar parecer algo muito pejorativo, assim como o ego, ele tem uma função. A função do ego é nos proteger. E qual que é a função do julgar? O julgar, ele tem a função de permitir que a gente faça escolhas, que a gente tome decisões a partir do julgamento. Exato, a Conceição fala assim, digo sem nenhum problema que eu amo dinheiro porque ele também é sagrado. Dinheiro é uma bênção, né? A gente é muitas bênçãos, né? Quando ter prosperidade, é uma bênção. Então, deixa eu ver aqui que eu perdi meu raciocínio. Então, qual que é a função do julgar? A função do julgar é fazer escolhas, tomar decisões. Para isso que serve o julgar, né? Então, eu percebo, eu sinto e conectada com a minha percepção e com o meu sentir, eu tomo uma decisão, tá? E entre o sentir e a decisão está o quê? O julgamento, né? Teve uma análise, teve uma opinião. Eu senti e decidi. Para eu decidir, eu analisei, eu julguei, né? De acordo com o meu sentir, dentro do que é o julgar saudável. Se eu decido a partir do olhar do outro, daí eu já saio do lugar da decisão do julgar saudável, tá? Então, o saudável é quando a gente está conectado com aquilo que nós estamos sentindo. Só que muitas vezes nós não realizamos um julgar saudável. Por quê? Porque ao invés do julgamento estar voltado para dentro, né, para o meu interno, para os meus sentimentos, para a minha percepção, o julgamento ele está voltado para onde? Para fora, para o externo. Então, o que acontece? Ao invés de fazer o que é o melhor para mim, eu faço aquilo que é melhor para o outro, para a família, para a sociedade, para a igreja. E eu me desconecto de mim para me conectar com o outro. Só que sem autoconexão não tem conexão, né? Se eu estou me desconectando de mim, não tem como eu me conectar com o outro, se não é com a minha verdade, né? Se eu não estou na minha verdade, eu não estou me conectando com o outro. Quem está se conectando com o outro é o personagem. Faz sentido? Imagina, sei lá, vem Cauã Raymond maravilhoso, fala um monte de coisa pra mim, né? Com o objetivo de me deixar encantada, de me deixar apaixonada. E isso aqui ele não tem interesse em mim. Ele só tá interpretando. Ele não tá criando, ele não tá conectado com o sentir dele. Ele tá sendo um personagem, como ele é na novela. Então não existe uma conexão verdadeira se não existe uma autoconexão. Eu só consigo me conectar com o outro quando eu tô na minha verdade. Se eu não tô na minha verdade, eu tô num personagem. Não existe conexão sem a verdade, tá? E nós vamos interpretando, né, criando esses personagens para alcançar os nossos objetivos. Então nós julgamos a partir do olhar do outro, eu entendo o que o outro espera de mim, eu interpreto aquilo que o outro espera de mim, e daí eu vou ali nesse jogo de interpretação com uma pessoa onde eu não estou mostrando realmente a minha verdade.
porque eu tenho alguns objetivos, né? Muitas vezes pode ser sim só um jogo de manipulação, né, para tirar algum tipo de vantagem. Só que o fato é que a maioria das vezes, quando a gente vira esse personagem, né, não é porque nós queremos manipular as pessoas, não é porque nós somos pessoas ruins, é porque nós temos até objetivos nobres. Que objetivos são esses? Eu quero ser amada, eu quero ser respeitada, eu quero pertencer, eu quero ser reconhecida, eu quero ser admirada. Então, para eu alcançar isso, eu faço o quê? Eu começo a me transformar naquele personagem que vai ser amado, porque muitas vezes, se eu for verdadeira, o outro não vai me amar. Se eu falar para o outro uma verdade minha, se eu falar para o outro, que nem muitas vezes a gente já passei por situações assim. Tive um parceiro que se incomodava muito por eu ser muito autêntica, né? Então ele falava assim: se você não quer ir no lugar, em vez de você falar para a pessoa que você não quer ir, você fala que você tem um compromisso. Fala que você passou mal, fala que você tem um outro compromisso, fala que você já tinha marcado tal coisa, porque daí você não fala que na verdade você não quer ir, porque se você falar que você não quer ir, o outro vai se chatear. Então a gente faz essas pequenas mentirinhas, né, para que não chatear a pessoa. Então a gente falta com a nossa verdade, porque o nosso objetivo não é estar conectado com o nosso sentido. O nosso objetivo é que o outro se conecte com a gente, né? Que a gente seja amado, respeitado, reconhecido, admirado. Então a gente vai seguindo aí, muito baseado no olhar do outro, né? Tudo tem a ver com o nosso interno, mas só que nós estamos buscando isso através do externo, né? Por que eu quero ser amada? Para o meu interno ficar bem, né? Eu quero ser respeitada para o meu interno ficar bem. Só que eu não estou fazendo isso a partir de mim. Eu estou fazendo isso a partir do olhar do outro. Então, eu não estou me respeitando, eu estou me violando, eu estou me submetendo, né? Porque eu quero que o julgamento do outro sobre mim seja um julgamento bom. Daí, você se torna uma pessoa que você não sabe lidar com o quê? Com crítica, não sabe lidar com o não do outro. Por quê? Porque tá custando muito alto, né, para você ter a validação do outro. Olha tudo que você tá fazendo, né? Olha tudo que você tá passando por cima do seu julgamento interno para ter a validação externa. E daí, se você não tem a validação externa, daí você entra em surto, porque você não tem, o outro vai te criticar, você fez tudo pelo outro, o outro falou, em vez de fazer algo que vai te agradar, ele falou não pra você, você começa a entrar em surto, porque você usou o seu julgamento, entendeu se fazia bem, se fazia mal, e você optou por fazer bem para o externo, para ficar bonita para o externo, mesmo que aquilo não era de fato a sua verdade. Bom, vamos lá. Está custando para você não validar a sua percepção e o seu sentir. O seu julgamento interno que permite que você faça as suas melhores escolhas, as suas melhores decisões, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Todo julgamento esconde um auto-julgamento, que é o tema da nossa live. Todo julgamento esconde um auto-julgamento. Como assim? Da mesma forma como você se julga, você julgará os outros. Da mesma forma como você se julga, né? Por isso que tem um auto-julgamento. Todo julgamento esconde um auto-julgamento. Da mesma forma como você se julga, você julgará os outros. Isso até é bíblico, tem uma passagem que fala, né, que da mesma forma que você julgar, você será julgado. Mas você julga o outro da mesma forma como você se julga. E a forma como você recebe esse julgamento do outro, né, que eu falo aqui, da mesma forma que você julgar, você será julgado, a forma como você recebe é a forma como você se julga também. Porque se esse julgamento é interno, o julgamento do outro tem um efeito. Se o julgamento é externo,
o julgamento do outro tem outro efeito. Então, a forma como você julga é a forma também como como você vai receber o julgamento dos outros, tá? Então, eu vou aqui explicar um pouquinho mais sobre isso. Até 2015, nós estamos em 2022, né? Então, já fazem uns 7 anos. Até 2015, eu era uma pessoa extremamente julgadora. Extremamente julgadora. Eu me tornei terapeuta em 2014 e eu tive muito crescimento de 2014 para 2015, né? Eu tinha depressão, eu me curei de uma depressão. Eu tinha raiva das pessoas, eu consegui perdoar. Eu falo que não é nem perdoar, eu consegui aceitar a minha história como ela é. Eu não sorria, eu comecei a sorrir. Eu não dançava, eu comecei a dançar. Então eu tive muitas transformações na minha vida, naquele momento que eu comecei a fazer as práticas de meditação e tal. Só que eu ainda era uma pessoa muito julgadora. Como assim? Eu era o tipo de pessoa que eu era assim. Eu me tornei terapeuta, eu me tornei vegetariana, daí vegana, daí eu achava que todo terapeuta tinha que não comer carne. Como pode um terapeuta comer carne? Porque esse terapeuta que come carne está indo contra os princípios, porque ele está se alimentando de algo que gera violência. Então, como que um terapeuta que trabalha com energia vai comer carne? Eu ficava nesse tipo de julgamento. Daí eu vi um terapeuta fumando. Nossa, um terapeuta que fuma. Daí eu vi um terapeuta bebendo. Ai, um terapeuta que bebe. Então, eu não fumava, eu não bebia, eu não comia carne. E daí, na minha visão, na minha verdade, no meu julgamento, existia ali algo que eu precisava me enquadrar. E ao mesmo tempo, eu julgava as pessoas, porque eu tinha um julgamento externo que me fazia me enquadrar, né? Ah, eu não posso comer carne, eu não posso beber, eu não posso fumar. Então eu fazia essas coisas e eu julgava quem não agia como eu. Então, se a pessoa fazia o contrário, eu estava ali julgando. Então, eu era uma pessoa extremamente julgadora. Daí, em 2016, aconteceu uma coisa, que eu comecei a transformar o meu julgamento. Eu era monogâmica, né? Eu estava num relacionamento, já faziam 2 anos, e eu e meu parceiro decidimos abrir o relacionamento. Só que na minha cartilha do que era certo e errado, quando a gente abriu o relacionamento, apesar da gente estar muito feliz, apesar da gente estar mais apaixonado, mais cúmplice, de ter sido algo que estava fazendo bem e estava fazendo a gente mais feliz, na minha cartilha aquilo era algo errado. Nossa, isso é algo errado, isso é algo feio, né? Então eu achava que eu estava fazendo algo muito feio, muito errado. E eu ficava assim, como é que eu posso estar fazendo uma coisa tão feia, tão errada e estar sentindo toda essa felicidade? E eu entrei num conflito muito grande, porque eu estava ali me julgando, né, que eu não devia estar fazendo algo. E o que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre isso, sobre relacionamento aberto. E daí eu comecei a entender ali que era tudo uma construção social, né? Eu cheguei numa autora muito legal, que é a Regina Navarro, e ela tem um livro chamado História do Amor, volume 1, volume 2, eu tenho esses livros. E daí ela conta que o relacionamento monogâmico é uma construção social e que antigamente as pessoas não tinham essa questão do relacionamento monogâmico, que as comunidades viviam todos, tinham relações que nem sabiam quem era o pai das crianças, que eles nem sabiam que precisava de um homem para fazer filho. E conforme eles foram identificando que precisava de um homem para o filho, né, observando os animais, eles começaram a querer que a mulher garantisse que o filho era realmente daquele homem. Então começou a se exigir uma monogamia, principalmente das mulheres. E isso, assim, se a gente parar para perceber, é cultural, né? Porque um homem trair é mais aceitável socialmente do que uma mulher trair, né? Então já tem-se uma visão de que o homem, que isso é coisa de homem, mas uma mulher trair choca muito mais, né, para a sociedade, para quem tá ainda nessa coisa do julgamento, né? Então tô falando da maioria das pessoas. E daí, conforme eu fui estudando e entendendo que tinha a ver com uma construção social por causa de posse, de bens, não era nem a posse da pessoa, era que ele queria garantir que os herdeiros fossem realmente os herdeiros dele. E daí,
Quando eu comecei a entender que era uma construção social, que isso não era errado, e eu comecei a parar de julgar. E esse errado, eu vou chegar lá, mas ainda eu tava entrando numa outra cartilha, né? Por quê? Veja só, eu tava na cartilha de que falava que isso era errado, depois eu fui na cartilha que falava que isso não era errado. Mas, tipo, são informações externas. Eu precisei de uma informação externa para me validar. Eu não estava me validando pelo meu sentir. Ah, eu tô feliz. Eu e meu parceiro estamos felizes. Eu e meu parceiro estamos nos amando mais. Eu e meu parceiro estamos mais cúmplices. Eu não estava me baseando pelo meu sentir, pela minha percepção. Eu precisei de uma cartilha externa para me validar. E daí, dentro dessa nova validação, que eu falei, nossa, então uma coisa que é errada, eu tô fazendo e tá tudo bem, o que aconteceu? Eu comecei a diminuir o meu nível de julgamento em relação às pessoas, porque se eu tô fazendo uma coisa que é errada e tá me fazendo feliz, então eu não vou julgar as pessoas por elas estarem fazendo coisas erradas. E daí nisso eu fui diminuindo o meu nível de julgamento. E daí a gente já começa a entender o conceito que eu quero trazer, que todo julgamento tem por trás um auto-julgamento. Porque se eu tô julgando o outro, é porque eu tô me julgando. Quando eu pego mais leve comigo, automaticamente eu também pego mais leve com o outro, tá? Então, eu era mais flexível comigo, eu era mais flexível com as pessoas. Então, essa foi a primeira fase onde eu fui passando o meu nível, fui baixando, né, o meu nível de julgamento externo. Mas ainda havia um certo nível de julgamento externo que eu precisava trabalhar. Então, eu comecei a iniciar um movimento de ir para dentro, de me conectar com o meu sentir, com a minha verdade. E entrou aí nesse processo 2 ingredientes fundamentais na minha vida, que foi a autenticidade e a vulnerabilidade. Né? Então eu comecei a falar que eu preciso ser autêntica, eu preciso ser vulnerável. Mas sabe o que aconteceu? Eu estava sendo autêntica, estava sendo vulnerável e eu ainda estava julgando. Por quê? Eu julgava quem não era autêntico, eu julgava quem não era vulnerável. Porque de uma certa forma eu ainda estava agindo sem estar conectada com o meu sentir. Eu estava agindo a partir de uma cartilha, né, de uma informação externa de que eu preciso ser autêntica, de que eu preciso ser vulnerável. Então são as verdades que foram sendo colocadas externamente, que não necessariamente estavam de acordo com o meu sentir. Na verdade até estavam, mas eu não fazia porque estava de acordo com o meu sentir. Eu fazia porque isso era algo que externamente fazia sentido no mundo das ideias. E eu ia seguindo isso, né? Então, era uma caixinha, ser autêntica e ser vulnerável começou a ser uma caixinha onde eu tentava me enquadrar, né? E aonde eu queria também enquadrar os outros. Eu também queria que as pessoas fossem autênticas, eu também queria que as pessoas fossem vulneráveis. Então, eu ainda estava ali no nível de julgamento, tá? Então, essa autenticidade, ela virou algo externo. E daí, o que aconteceu? Que foi uma grande virada de chave para mim. Foi quando eu, de fato, comecei a me conectar com o meu sentir. Então, eu estava vivendo no mundo das ideias, com um objetivo a ser alcançado. E esse objetivo que eu buscava era algo chamado empoderamento. Então, eu falava, não, se eu for autêntica, se eu for vulnerável, eu vou ser empoderada, né? E eu me sentia, quanto mais coragem eu tinha de ser autêntica, quanto mais coragem eu tinha de ser vulnerável, mais empoderada eu me sentia e mais a minha autoestima se elevava. Mas eu ainda estava julgando quem não estava autêntica, quem não estava sendo vulnerável, eu ainda estava num lugar de julgamento, como se isso fosse o certo, isso fosse uma verdade a ser seguida, né? Então era como se ser vulnerável e ser autêntico fosse algo a se fazer, não de fato algo a se sentir. E em 2022, esse ano, eu iniciei um estudo sobre energia feminina. E esse estudo da energia feminina foi onde começou a virar tudo, né? Então, primeiro, queria lembrar que a energia feminina, ela existe em todos, né? Homens e mulheres. E conforme eu fui aprofundando nesse estudo da energia feminina, eu fui percebendo que eu estava operando
na energia masculina, tá? Eu estava verbalizando a minha vulnerabilidade, mas eu não estava de fato sentindo a minha vulnerabilidade, né? Eu estava seguindo um passo a passo para me tornar empoderada. Eu estava buscando uma meta, um objetivo, né? E para quem entende de energia feminina e energia masculina, buscar meta, buscar objetivo é a energia masculina se manifestando. Então, eu não estava, de fato, conectada com o meu sentir. O que é energia feminina? É a gente se conectar com o nosso sentir. Eu não estava, de fato, conectada com o meu sentir. Eu estava, de fato, buscando um resultado que era ser empoderada. E eu era autêntica e vulnerável porque era algo que eu precisava fazer para alcançar um objetivo. Mas eu era autêntica e vulnerável sem, de fato, estar conectada com o meu sentir. Então, eu verbalizava, mas eu não, e é confuso entender isso, porque tem coisa que você precisa sentir para compreender, porque racionalmente tem coisa que às vezes não dá pra gente entender, mas eu vou tentar me explicar aqui, tá? Eu comecei a enxergar camadas de inautenticidade. Eu comecei a ver que eu não era de fato vulnerável. Eu comecei a ver que muitas vezes eu expressava para o outro a minha vulnerabilidade, a minha dor, mas me fazendo de forte. Eu falava, mas eu não de fato conectava com o meu sentir, porque se eu tivesse de fato conectada com o meu sentir, eu estava ali chorando, fragilizada, mas eu não entrava nesse lugar da fragilizada, porque eu estava na busca por ser empoderada. A Satine falou assim: só opero na energia masculina, é um sufoco. É um sufoco. Conceição, tem coisas que não se explicam, né? Tem coisas que não se explicam, a gente precisa sentir. Mas o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu não sentia, porque eu tava ali me fazendo de forte, eu tava engolindo o choro, sabe? Então, assim, eu passei por uma situação num relacionamento onde eu tava extremamente ferida, mas eu tava o tempo todo ali amorosa, sendo forte, falando que aquilo estava me machucando, mas sustentando, em vez de desmoronar. Então eu tava ali, ó, na energia masculina, sustentando, eu tava verbalizando que tava doendo, mas eu não tava me permitindo entrar nesse lugar de vulnerabilidade e ser frágil, eu tava forte. Não sei se vocês conseguem captar o que eu tô falando. Então eu verbalizava, mas eu de fato não sentia, eu me mantinha ali forte, eu engolia o choro. E daí eu comecei a perceber camadas de inautenticidade. Camadas de inautenticidade dentro de mim. Esse lugar onde eu falava que era vulnerável, mas de fato eu não estava sendo, porque eu só estava verbalizando que eu estava assim, que eu era vulnerável, mas eu estava engolindo o choro e me fazendo de forte. Esse lugar também que eu comecei a perceber, que eu até falei na outra live, a Conceição estava, né? Sobre a questão da minha amorosidade, que eu comecei a perceber o quanto que eu era amorosa, mas não porque eu era realmente amorosa, né? Mas porque muitas vezes eu tô com medo. Então, às vezes eu tô com medo do quê, né? No meu caso, é medo da violência, medo da pessoa gritar comigo, medo da pessoa brigar comigo. Então, porque eu tenho um histórico de muita violência na minha vida. Então, o medo da pessoa se alterar era tão grande que tudo que eu ia falar, eu não trazia uma autenticidade. Eu falava num tom mais amoroso, no que não era de fato verdadeiro. Então eu comecei a perceber camadas de inautenticidade que eu achava que eu estava sendo verdadeira quando eu falava com a pessoa, mas por trás daquela verdade que eu estava falando para a pessoa, eu estava trazendo um tom de voz amoroso que eu sentia que não era real, porque aquilo era o medo de algo, né? O medo da pessoa gritar, o medo da pessoa brigar, e daí eu falava num tom de voz mais amoroso e a pessoa não conseguia perceber aquilo, né? E eu sabia que eu precisava ser mais firme, mas eu não conseguia. Então eu estava falando a verdade, mas eu não estava expressando com o meu sentir, eu estava só verbalizando. Então eu comecei a perceber o quanto que a verdade, a vulnerabilidade estava aqui, mas elas não estavam aqui, né?
E daí eu precisei começar a fazer um movimento de me reconectar mesmo com esse meu sentir, né? E comecei a perceber até movimentos meus de imposição da minha verdade. Ainda, a essa altura do campeonato, eu e Mahadevi, até acho que eu contei alguma coisa na última live, que eu e Mahadevi, a gente teve um episódio onde a gente se desentendeu. Mahadevi, para quem não sabe, é a minha parceira aqui do Conviver, né? E a gente se desentendeu e eu estudo CNV. O que é CNV? Comunicação não violenta. E na comunicação não violenta tem um preceito que fala assim, que pra gente resgatar a confiança, a pessoa, quando ela faz algo, mesmo que é sem a intenção, né, que geralmente 90% dos nossos desentendimentos as pessoas fazem sem a intenção de machucar. São poucas as pessoas que convivem com a gente que querem fazer realmente algo de fato para nos machucar, né? Elas nos machucam sem a intenção. Então, quando alguém machuca, a gente se sente ferido, né? E a pessoa não tem a intenção, que é muito importante para que haja essa reconexão, que a pessoa valide o que a gente está sentindo, que ela reconheça o impacto, né? Que quando ela fala assim, desculpa, mas não foi a intenção, ela não está de fato reconhecendo o impacto, ela só está tirando a culpa dela, né? Não foi a intenção, né? Mas quando ela começa a se conectar com o impacto, isso faz a gente enxergar que a pessoa realmente está nos enxergando, está se importando de fato, né? E não foi a intenção, fica com isso. E daí eu fiquei numa discussão com ela, tentando falar para ela que ela precisava reconhecer o impacto, porque isso não é, porque ela estava tendo uma comunicação violenta comigo. E daí olha só, o quanto que havia de julgamento nisso, porque de fato eu não estava conectada com o meu sentir, eu estava me conectando com uma verdade que é externa. E esse lugar, quando a gente se conecta com uma verdade que é externa, é o lugar do julgamento que não é saudável, né? Então eu comecei a perceber que eu estava sendo guiada por verdades externas, né? E nesse movimento de me conectar com o meu feminino, com a minha energia feminina, e entenda por isso, me conectar de fato com o meu sentir, e sair desse lugar onde eu tenho algum objetivo, eu tenho alguma meta, ser empoderada, convencer alguém a pensar de tal forma, nesse lugar onde eu só apenas quero me conectar com o meu sentir e tomar as minhas decisões e as minhas escolhas a partir do meu sentir, esse lugar foi o lugar onde começou a grande transformação, né? Uma mágica aconteceu e ficou muito mais fácil para mim, a partir desse lugar, eu compreender as verdades internas dos outros. E não, porque a partir do momento que eu consigo me guiar pelas minhas verdades internas, eu consigo compreender que o outro tem também verdades internas. E claro, né, gente, que eu não sou santa, que eu sou humana e que eu tô em processo. E que isso são percepções que eu tenho tido a partir do conviver, a partir da autoobservação, a partir da autoobservação de como eu convivo com o outro, de como eu me expresso com o outro, de como eu me sinto com o outro. E a partir dessa observação, desse conviver, eu comecei a ter essas respostas, esses insights, né? Então ficou muito mais fácil para mim compreender que existem verdades, né? E que a verdade interna de cada um é diferente. E eu tô num movimento, né, de usar o meu julgamento para avaliar aquilo que faz sentido para mim, né? Para fazer as minhas escolhas e tomar as minhas decisões conectadas com o meu sentir e não com o mundo das ideias, das verdades externas, por mais lindas que sejam as verdades externas, eu preciso ser autêntica, eu preciso ser vulnerável, eu preciso ter uma comunicação não violenta. Quando eu estou conectada com as verdades externas, eu não estou conectada com as verdades internas. A minha bússola é outra, entende? E esse movimento quando eu estou conectada com verdades externas, eu estou no julgamento, porque se eu não estou seguindo a cartilha da verdade externa, por mais
coisa linda que ela seja, porque é lindo a gente falar de autenticidade, é lindo a gente falar de vulnerabilidade, é lindo a gente falar sobre comunicação não violenta. Mas se eu começo a seguir a minha vida baseada em verdades externas, eu tô no julgamento, porque as verdades externas é que são certo. E quando eu começo a me guiar pelas minhas verdades internas, aí eu saio desse lugar do julgamento externo e descubro um novo lugar, que é um lugar do julgamento interno. E como eu consigo fazer isso comigo, eu consigo fazer isso com o outro. Então eu consigo também entender que o outro vai ter as verdades dele. E eu saio desse lugar onde eu estou julgando o outro. E o conviver fica mais leve, né? Porque não tem verdade externa, então logo não tem julgamento externo, né? Se eu não estou impondo verdades externas, é tudo interno, logo não tem julgamento externo, porque o interno do outro é o interno do outro. A Conceição falou: o sentir é algo que muitas transcende o ser, deve ser muitas vezes. O sentir pode nos levar a vários caminhos, muitas vezes, né? O sentir pode nos levar a vários caminhos. Então, se eu me guio pelo julgamento interno, logo é ok para mim que o outro também se guie pelo interno dele. Não há verdades externas. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Mas é isso que eu queria falar, porque o nosso julgamento, já vou fechar aqui, gente, e gratidão pela presença de vocês, olha, por estar aqui comigo, né, por não soltar a minha mão, reconheço vocês, Satine, Conceição, por isso, gratidão, viu? Que bênção que eu tenho de ter vocês na minha vida. Então, só para fechar, por que todo julgamento ele tem a ver com auto-julgamento? Porque se eu sou uma pessoa que estou o tempo todo me julgando a partir de verdades externas, eu também vou julgar o outro a partir de verdades externas. Se eu sou uma pessoa que eu não estou nesse lugar de me julgar, mas eu estou muito conectada com o meu sentir, eu também vou olhar para o outro e achar legal que ele esteja conectado com o sentir dele. Outro dia eu estava numa reflexão muito forte, assim, o quanto assim que tem duas linhas que eu admiro muito de estudo, gratidão, Satine, Conceição. Tem duas linhas que eu gosto muito, que é a do Bert Helling, a constelação familiar, né, e o Tantra, né, o Tantra do Osho. E daí o Osho, ele tem um discurso sobre que não existe relacionamento, que o que é saudável é você relacionar-se sem rótulos, né? Sem rótulo, sem você assumir um relacionamento, sem rótulo. E daí a constelação familiar já fala o contrário, sobre o rótulo mesmo, sobre o relacionamento, casamento, a mulher assumir o nome do parceiro. Então, são linhas que têm verdades diferentes, que se cruzam em outros lugares, mas nesse lugar não. E não adianta eu achar que o que o Osho está falando é a verdade, eu achar que o Bert Hellinger está falando a verdade, porque são verdades externas. E o que eu preciso entender é qual é a minha verdade interna, porque eu tenho um pezinho lá e um pezinho cá. Eu quero um relacionamento, mas eu também quero essa liberdade. Ou pelo menos eu quero uma relação onde ambos tenhamos essa liberdade de fato, né? Mas de fato sem ter uma cobrança, uma cerca. Então, qual que é o lugar que é a minha verdade? Eu preciso descobrir. E para eu descobrir, eu tenho que me conectar com esse meu sentir e não com um sentir externo. E só para fechar, eu queria voltar aqui na questão da Bíblia. Eu não sou uma pessoa que estuda a Bíblia, tá? Mas eu achei interessante, porque quando eu escrevi aquela frase, né, que todo auto-julgamento todo julgamento esconde um auto-julgamento, tal, me veio a frase da Bíblia, né, que fala, né, sobre assim como você julgar, você será julgado. E se você julga pelo externo, você se afeta. Assim como o externo te afeta, você também vai se afetar pelo julgamento do outro. Mas se você julga pelo interno, isso não te afeta mais, né? E até teve uma situação muito recente que aconteceu comigo, que uma amiga minha me falou que algumas pessoas estavam falando mal de mim, fazendo críticas
ao meu respeito, fazendo críticas por um comportamento vulnerável meu. E na hora que ela falou, assim, no primeiro momento, aquilo me doeu, né? Eu até chorei um pouco. Mas daí depois que eu parei e pensei, falei assim, mas isso é verdade, mas isso é a minha vulnerabilidade, mas tá ok, é isso mesmo, tipo assim, tipo, é isso mesmo, tá, ok, elas estão falando da minha vulnerabilidade, é real, é minha vulnerabilidade, é meu ponto fraco, é uma coisa que eu não sei lidar nesse momento, ok, eu vou fazer o quê? E daí passou, porque eu falei, eu não vivo de aparências, eu não tô querendo parecer ser alguma coisa, eu não tô mais querendo me alimentar a partir do julgamento externo, porque se eu tô querendo me alimentar do julgamento externo, eu vou querer passar por cima de quem eu sou, das minhas limitações, achar que eu sou menos porque eu tenho minha vulnerabilidade e querer me forçar a ser algo que eu não sou, para ficar bonita aos olhos do outro e não ter que lidar com o julgamento, porque as pessoas estão vendo que eu sou humana e vulnerável e falha, né? E eu falei, não, mas tá bom, eu sou assim. E daí, quando eu passo esse, e eu acho que o barato é assim, que quando a gente começa, a gente pode até ter um padrão, e eu acho que a inteligência emocional também tem a ver com isso, que a inteligência emocional não é mais que as coisas não te afetam, é que você consegue ter um entendimento sobre as coisas que te afetam e ter um ressignificar das coisas que te afetam de uma forma que você vai para um lugar mais saudável, ao invés de entrar naquele padrão que você sempre vai, né? A Conceição fala assim, quando estamos fracos, nos sentimos fortes. E quando eu acredito que de fato, quando eu vejo que tá tudo bem eu ser fraca, eu me sinto mais forte por isso. Porque se eu quero aniquilar a minha fraqueza de mim, eu me enfraqueço porque eu tô querendo tirar uma parte minha de mim. E quando eu integro a minha fraqueza em mim, falo, ok, então tá bom. Então eu sou realmente vulnerável. Aqui eu sou fraca. E eu vou fazer o quê? Né? Eu vou fazer o quê? Hoje é o que eu tenho. Hoje é o que dá pra agora. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E daí eu consigo sair desse lugar porque eu não tô mais no julgamento externo. Eu tô no julgamento interno. A partir do meu sentir, eu não estou querendo alcançar uma verdade externa. Então, por isso, o olhar do outro acaba não sendo. Então, tipo, assim como você julga, você será julgado, os outros podem sim me julgar e falar de mim, mas o quanto isso vai me afetar, vai me afetar a partir do quanto que eu me julgo. Porque se eu estou me julgando a partir do interno, a partir daquilo que é importante para mim, a partir do meu sentir, o externo não vai ter peso. Agora, se eu tiver querendo me enquadrar, né? Que nem eu falei no começo, que eu era autêntica, vulnerável, para ser empoderada. E daí, quando as pessoas me reconhecem, ficam apontando o dedo para mim, falando, olha, essa magra é fraca nesse ponto aqui, daí, eu não tô conseguindo ser empoderada. Então, acaba afetando a imagem externa que eu quero passar, e isso acaba me afetando, porque eu estou preocupada com o externo. Quando eu não tô mais preocupada com o externo, não tem mais nada que vai me afetar de julgamento, né? Pode até afetar num primeiro momento, que eu falei, nossa, na hora que eu recebi, meio que me doeu saber que pessoas que convivem comigo estão falando de mim. Me doeu na hora, mas depois eu falei, tá, isso é deles, isso é do julgamento deles. Isso, que diferença vai fazer isso na minha vida? O que estão falando de mim, né? E daí a gente faz esse movimento pra dentro, onde você consegue ficar bem da forma como você é. E daí eu percebo que nesse movimento todo, uma coisa que mudou é essa busca de ser quem eu sou, não me tornar algo, não me tornar empoderada, não me tornar, eu não preciso me tornar nada, eu não quero me tornar rótulo nenhum, entendeu? Eu posso simplesmente ser quem eu sou, eu não preciso me tornar mais uma mulher dona de si, né? Porque isso vem de um processo de transição de nível de consciência, onde o meu nível de consciência está se transformando. Então não tem mais nada que eu preciso me transformar, agora eu posso simplesmente ser. Então o que podem falar de mim se eu apenas sou?
né? Então tá tudo certo. Conceição, seja você sempre. Não, peraí que eu pulei aqui. Eu vivo sendo julgada pela minha vulnerabilidade. Então, é essa questão. Tipo, o quanto que esse julgamento externo está te afetando, né? O quanto de peso que você está dando para o externo, que é a reflexão que eu quero trazer. O quanto que nós precisamos fazer esse movimento interno para a gente soltar realmente qualquer imagem que a gente queira manter. Porque se não tem imagem para manter, não tem julgamento que possa nos afetar. Satine, bonito é ser verdadeiro, sem máscaras. Somos seres únicos, está tudo certo. É isso. Ah, gente, então é isso. Nossa, agradeço demais, foi muito gostoso ter vocês aqui, que delícia! Agradeço demais e gratidão, tá? Aqui as lives são. Eu tô fazendo as lives quinzenais, tá? Então, daqui 15 dias, daqui 2 semanas a gente se encontra novamente. Para falar sobre coisas que influenciam o nosso conviver, né? Porque o julgamento externo, ele influencia o nosso conviver, né? Ele deixa o nosso conviver mais pesado. E quando a gente vai para um julgamento interno, consegue também permitir que o outro faça as escolhas deles a partir do julgamento interno, não a partir das nossas verdades, né? Quando a gente solta as verdades, né? Porque você vê, até a verdade é uma palavra que tem vários significados, né? Porque a minha verdade, o meu sentir, ele pode estar se transformando o tempo todo. Então, quando a gente solta que existem verdades e começa a se conectar com algo que tem a ver com presença, que tem a ver com sentir no presente, tem a ver com como eu estou me percebendo, eu deixo a minha vida mais leve e eu me relaciono de uma forma mais leve, porque não tem verdades impostas, né? Não tem verdades externas. Tem o meu sentir, tem o sentir do outro. E daí o que eu preciso saber são os meus limites. Se o outro tem verdades que são muito diferentes da minha, eu não tenho que estar julgando as verdades dele. Eu tenho que conectar com o meu sentir. Qual que é o meu limite para me relacionar com essa pessoa, né? Até onde essa pessoa tem espaço na minha vida, até onde essa pessoa não tem. E daí eu vou fazendo esse movimento que tem muito mais a ver com cuidar de mim do que de impor verdades para os outros. E daí a vida vai ficando mais leve. Satine, saudade, minha deusa linda. Gente, então, ó, gratidão a presença de vocês, tá? Fiquei muito feliz e honrada. E a gente se vê numa próxima live. Um beijo e até mais.